lugar de Deus para poder ajudar um próximo que precisava. Sabe, meus amados, eles estavam caminhando sentido contrário à palavra de Deus. Nós, cristãos, nós caminhamos na contramão do mundo. Aqueles homens que estavam descendo para Jericó, que não ajudou, eles estavam caminhando na mão do mundo, não na contramão do mundo. Eles caminhavam a favor do mundão. Sabe, meus queridos, ele viu um próximo ali caído, ele viu um próximo ali machucado. Sabe, irmãos, porque se eu olhar aqui para o Rafa, eu não sei falar, irmãos, aonde o Rafa nasceu, eu não sei falar de que país o Rafa é, sabe, de que estado o Rafa é. Sabe, irmãos, eu na minha posição de cristão, eu tenho que ajudar ele, irmãos. Sabe, eu tenho que ajudar ele, não, eu tenho que ajudar qualquer um, porque a palavra de Deus diz, foi aonde ele questionou assim, e isto ele respondeu: amarás o Senhor ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe, meus amados, Jesus Cristo, ele simbolizava o bom samaritano nessa passagem. Sabe, Jesus Cristo, ele fez uma colocação para aquele homem como se fosse um estrangeiro, como se fosse uma pessoa que não gostava um do outro, porque provavelmente o que estava à beira lá caído era um judeu, e o que ajudou era um samaritano. Eram povos que não se entendiam, povos que não falavam a mesma língua. E ali Jesus Cristo falou para aquele homem entendeu aquela passagem. Aí é onde a gente vê aqui que o homem que descia sentido a Jericó, aquele homem estava fora da presença de Deus, sabe, irmãos? E hoje nós temos visto muito isso no meio do povo cristão, sabe, amados? Quantas pessoas a gente encontra aí fora, nesse mundo caído, e você pergunta para ele fala assim: eu já fui crente, eu já fui cristão, eu já fui evangélico, sabe? Eu já fui presbítero, eu já fui diácono, sabe, amados? Eu tive o privilégio de trabalhar na Fundação Casa, irmãos. Ali dentro, o que tinha de filho de crente e até filho de pastor tinha naquele lugar, sabe, amados? Pessoas que fazem o que? Viram as costas para Deus, sabe? Pessoas que não querem ouvir o que é certo, sabe? Porque seguir a palavra de Deus, ela tem um preço, sabe? A palavra de Deus, ela não é mar de rosas, sabe? Ela não é só maravilhas, sabe? A palavra de Deus, ela quer a salvação do homem. A palavra de Deus, ela quer que o homem se entregue, mas se entregue de coração, se entregue de verdade, sabe? E muitas vezes isso daí exige a renúncia, sabe? E muitas vezes, meus queridos, o povo não quer pagar pela renúncia, sabe? O povo, ele não quer deixar aquela coisa ou aquela atitude que ele tinha e que ele ainda tem para servir a Deus, porque nós não estamos em nenhuma criança aqui, sabe, meus queridos? O pecado, ele não é ruim, porque se ele fosse ruim, ninguém praticava, sabe? A gente tem que falar com todas as letras, porque aqui nós estamos no meio do povo que é cristão, sabe? No meio do povo que segue a Deus. O pecado, ele não é ruim, irmãos. Se o pecado fosse ruim, ninguém praticava, sabe, meus amados? Mas por que o homem pratica o pecado? Por desobediência a Deus, sabe, meus queridos? O homem, ele não quer obedecer, e obedecer a Deus tem que negar a si próprio, sabe, meus amados? Servir a Deus tem que tomar a sua cruz, sabe, meus queridos? E pegar o caminho, e esse caminho é rumo a Jesus Cristo. Amém. Sabe, meus amados? É um caminho que aos olhos dos homens não é um caminho fácil. Eu posso dizer isso, porque eu já passei por muita dificuldade na minha vida, mas eu também posso afirmar com todas as letras: é um caminho prazeroso, sabe? É bom estar na presença de Deus, sabe? É bom, porque na presença de Deus a vitória é certa. Amém. Sabe? Deus, ele tem o melhor preparado para cada um, só que cada um tem que pagar o seu preço, sabe, meus amados? Muitas vezes nós achamos que nós chegamos na igreja e sentamos numa cadeira e ouvimos uma palavra, nós já achamos que é o suficiente, sabe, meus queridos? Segundo o que nós vimos nessa parábola aqui, sabe, irmãos? Eu acho que nós temos que fazer um pouquinho mais, sabe, meus queridos? O que ficou no meu coração, sabe, meus queridos? Como
que nós temos agido no nosso dia a dia? Será que nós temos sido igual ao samaritano, o bom samaritano, que ele viu ali um homem que, vamos dizer assim, brasileiro não gosta de argentino, sabe? Vamos tomar um exemplo aqui do lado, aqui, que são duas raças não, dois países que não se batem, sabe? O brasileiro não gosta de argentino e o argentino não gosta de brasileiro, sabe, irmãos? Será que se nós vermos um argentino caído, a gente vai olhar e vai falar assim, aquele ali é argentino, ele é cabeludo, porque a maioria dos argentinos tem o cabelo comprido, né? De costume, né? Eles são meio que fã do cabelo comprido. Brasileiro tem menos, argentino tem muito mais. Então você olha assim, você vê um cabeludo, você fala assim, será que ele é argentino? Ah, eu não vou ajudar não, ele está com cara de argentino. Sabe, meus queridos? Ou será que nós temos pensado assim, o meu próximo está morrendo, e se ele morrer, eu vou morrer junto, porque a palavra diz assim, que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Sabe, meus amados? Será que nós temos visto, igual eu vi essa semana na televisão, que um jovem atropelou o outro, decepou o braço do jovem, o outro jovem ainda sumiu com o braço dele e jogou dentro do rio, irmãos, em vez dele parar e ajudar. Sabe, meus queridos, nós temos exemplos no cotidiano que é terrível, sabe? Independente, mas ele não é crente, mas irmãos, é a imagem e semelhança um do outro, meus queridos. A Bíblia diz assim, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, um homem é a imagem e semelhança do outro também. Sabe, meus queridos, ainda que nós não somos totalmente iguais, mas nós adoramos o mesmo Deus, mas nós servimos o mesmo Deus e nós seguimos a mesma palavra. Amém. Sabe, meus amados, tem coisas que eu vejo que eu fico aterrorizado, irmãos. Graças a Deus, estou com quase 20 anos de carteira, nunca atropelei ninguém, irmão. Nunca atropelei ninguém. Sabe, eu agradeço a Deus por isso. Mas imagina se atropelar, você vê o que aconteceu, você parar, irmãos, pegar o braço de uma pessoa e jogar dentro do rio. Sabe? Esse mundo, meus queridos, ele está indo de mal a pior. Sabe, meus amados? O negócio está se entortando de um jeito que, quando eu olho da porta da igreja para fora, eu já não sei mais o que vai acontecer, irmãos. Sabe? Eu já começo a me perder no que está acontecendo lá fora. Já começo a fugir do entendimento, fugir do raciocínio. Sabe? Tamanho a crueldade que o homem tem. Sabe, meus amados? Então, que nós possamos, essa noite, olharmos para essa palavra, sabe? E que nós possamos sermos igual o bom samaritano, sabe? Que o bom samaritano, nessa parábola, ele simbolizava a imagem de Jesus Cristo, sabe, amados? E que nós não façamos como os salteadores, sabe? Que bateu, que roubou aquele homem, sabe, meus queridos? Que deixou aquele homem ali jogado. A palavra diz que ele estava semi-morto, sabe? Talvez já estava desfalecendo ali, sabe? Aí veio um bom samaritano, pegou, curou as suas feridas, sabe? Passou um óleo, passou um vinho, colocou em cima do seu animal, levou-lhe uma hospedaria, sabe, meus queridos? Ele não largou debaixo de uma árvore, não largou no canto de um barranco, sabe? Ele levou-lhe uma hospedaria, irmãos, enfiou a mão no seu bolso, tirou 2 denários, sabe, meus queridos? Para quem não sabe, 2 denários corresponde a 2 dias de serviço trabalhados. Um denário seria um dia de serviço, sabe? Ele tirou um dinheiro do seu bolso, ele chegou ao dono da hospedaria e disse assim: cuida desse homem, e se algo faltar, quando eu voltar eu te trago. Sabe, meus queridos, talvez essa hospedaria seja a igreja de hoje, sabe, meus amados? Será que nós temos visto pessoas na rua aí caída, sabe? Ainda que não seja fisicamente, que não seja machucado, ou seja, pessoas que estão aí se perdendo espiritualmente, que já não tem mais visão, sabe? Que já não tem mais esperança, que já não tem mais um rumo. Será que nós temos nos colocado no lugar do bom samaritano, sabe? Acolhido essas pessoas, trazido até uma igreja, sabe? E apresentado diante de um pastor e falar assim: pastor, cuida dessa vida, pastor. Sabe, pastor, dá uma assistência para esse povo, pastor. Dá uma assistência para esse homem ou para essa mulher. Sabe, ajude-o, porque está precisando. Só que
pelas coisas que